Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais. E hoje nós vamos conversar sobre o autismo. E quando a gente fala sobre esse tema, muita gente pensa logo nas crianças, nos adolescentes. Mas e os adultos autistas? Como eles vivem? Quais são os desafios que enfrentam? E de que forma podem receber o suporte adequado? O diagnóstico tardio tem se tornado cada vez mais comum e entender o autismo na vida adulta é fundamental para promover mais inclusão e, obviamente, qualidade de vida. Hoje, a gente conversa sobre esse tema com a psicóloga Evelyn Reinisch. Ela vai nos ajudar a entender melhor como o autismo se manifesta em adultos, a importância do diagnóstico e como a sociedade pode ser mais acolhedora com essas pessoas. Bom dia, Evelyn. Bom dia. Prazer te receber aqui para falar de um tema muito importante. Óbvio que todo mundo já pôde perceber que o número de crianças e adolescentes autistas tem aumentado significativamente nos últimos anos. Agora, muita gente sequer sabe que o autismo pode se apresentar em adultos, não é, Evelyn? Com certeza, né? Nós saímos totalmente da zona de conforto quando nós falamos do autismo na vida adulta. Ele ainda tem muitos tabus aí quando nós falamos desse transtorno já diagnosticado tão tardiamente, né? Por que ele é diagnosticado tardiamente? Porque antigamente as coisas funcionavam de uma maneira diferente, né? Poucos estudos, profissionais não tão capacitados, ainda o autismo em muitas pesquisas. Hoje nós já sabemos, conhecemos muito mais o transtorno, então nós conseguimos diagnosticar as crianças mais cedo, né? O diagnóstico precoce. E automaticamente nós falamos do diagnóstico tardio desses pacientes, dessas pessoas que não foram diagnosticadas na infância, né? Existem sintomas, manifestações do autismo em adulto que podem ter passado assim desapercebidos na infância e na adolescência? Com certeza. Principalmente quando nós falamos do nível 1 de suporte, que são mais comuns serem diagnosticados tardiamente, né? Por exemplo, aquela criança mais seletiva, que pode ter sido conhecida como uma criança fresca para comer, aquela criança mais agitada, inquieta, talvez birrenta, né? Então, essas crianças elas eram vistas de uma maneira diferente. Na verdade, isso tudo pode ter sido sintomas do próprio autismo, né? E na vida adulta, como é que o autismo se apresenta? O que é que chama a atenção? Que eu falo assim, olha, mas essa pessoa, seus 30, 40 anos, parece que tem autismo. Geralmente nós observamos uma inflexibilidade maior, pessoas com mais rituais, as coisas precisam ser daquela maneira, naquele horário, difícil se atrasar, né? Se perder ali exatamente pela rigidez, pela inflexibilidade. Porém, também são aquelas pessoas que podem passar como grosseiras, pelo simples fato de serem direta, né? Elas vão direto ao ponto, e aí por vezes passam como mal educadas, grosseiras, pessoas muito concretas. Então, existem aí muitas questões que eles enfrentam no decorrer do dia a dia deles, né? Agora, como se faz o diagnóstico do autismo no adulto, né? De que meios vocês lançam para que se confirme, olha, é um caso de autismo? É muito comum nós observarmos em clínica pacientes pequenos, né, crianças que vão até o consultório fazer o diagnóstico e de lá sai um pai, uma mãe que também tem, né, sinais do espectro Porque autista. tem essa característica de herança, né, da Isso. doença, né? Hoje Do transtorno, perdão. já foi comprovado, né, que as causas são genéticas, 98%. Existem os fatores ambientais também, mas os fatores genéticos predominam.
E então é muito comum isso acontecer. E aí a família acha que isso é natural, né? Ah, mas eu também era assim, eu também falei tarde, e aí a gente liga o alerta, né? Bom, falou tarde, então um dos sinais, né? Dificuldade na comunicação, dificuldade nas habilidades sociais ali, nas relações sociais, né? Agora, eh, você disse agora há pouco em relação às habilidades sociais. Que impactos o autismo pode ter na pessoa, nessa pessoa, nesse adulto, né, que levou tanto tempo? Quais são os principais problemas que o não diagnóstico pode acarretar? Os principais são exatamente as habilidades sociais, né? Então, essa pessoa, ela vai crescer, ela vai ter dificuldade, provavelmente, né? Como nós estamos falando de um espectro, então cada um terá a sua particularidade, sua individualidade, seus sinais traçados de maneiras diferentes. Mas a grande maioria dos casos apresentam dificuldades sociais, né? Então, a própria dificuldade na comunicação vai trazer prejuízos sociais, a dificuldade em se manter em um emprego, manter relacionamentos, né? Acarretando aí diversas outras coisas, como possibilidade de depressão, ansiedade, muitos outros transtornos que se associam ao espectro, né? Agora, quando a gente identifica o paciente autista, a gente precisa definir em que nível ele está do transtorno. Como é que se dá isso? Quais são os níveis existentes? Nível 1 de suporte, que são aquelas pessoas que têm mais dificuldade na comunicação social, né? São geralmente pessoas mais funcionais, verbais, não aquele autista clássico como o nível 3 de suporte, que seria a outra extremidade, né? Que são pacientes mais dependentes de ajuda para a autonomia no dia a dia, ali a independência, e ali nós temos o nível 2 de suporte ali no meio termo, né? Geralmente são pacientes verbais com uma comunicação um pouquinho mais comprometida, e algumas outras comorbidades que também são mais fáceis de associar no nível 2 e 3 de suporte. A gente vai para um pequeno intervalo, Evelyn, depois volto para conversar um pouco sobre a vida profissional dessas pessoas. Fiquem com a gente, já voltamos. Com foco em atendimentos personalizados e na segurança do paciente, a SAD oferece a melhor assistência em saúde no conforto da sua casa. O serviço de atenção domiciliar é realizado por uma equipe multidisciplinar com profissionais capacitados, proporcionando uma assistência mais completa e humanizada. Com um ágil tempo de resposta, a SAD está sempre pronta para atender as necessidades do nosso cliente, em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Fale conosco e deixe a SAD cuidar da sua família. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados.
Com um time de médicos anestesistas altamente gabaritados e excelente padrão de qualidade, o ASA Anestesia traz há 11 anos mais qualidade aos pacientes e mais segurança para as equipes médicas. Com serviço moderno, seguro e humanizado, o Grupo ASA é o único do estado e o terceiro do Centro-Oeste a conquistar a acreditação internacional Kementum Diamante em excelência, qualidade e segurança do paciente. Mais que uma anestesia segura, nosso trabalho é acolher o paciente com respeito e empatia. Estamos prontos para te oferecer o melhor atendimento. ASA, nossa especialidade é anestesia. Shopping Campo Grande, segundo piso. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Pelo dia que ficou confirmado que o pior já tinha passado. Por confiar uma vida inteira na gente. Muito obrigado. Sabin, 40 anos. Uma vida ao seu lado. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. O Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje conversando com a psicóloga Evelyn Reines sobre o autismo em adultos. Evelyn, como é a vida profissional desses adultos com o transtorno do espectro autista? E mais ainda, de que forma o empregador, as empresas podem acolher essas pessoas? Bom, se nós falamos de uma pessoa que já tem o diagnóstico, né, feito ele tardiamente ou não, as coisas podem ser um pouco mais fáceis, né? Então, ele vai apresentar dificuldades ali no ambiente de trabalho, é comum isso acontecer. E a empresa ela vai precisar se organizar para poder deixar esse ambiente o mais acolhedor possível. Então, com treinamentos de funcionários a respeito do tema, né? Como receber, quais as inflexibilidades que essa pessoa pode ter, porque ela pode ser, sim, uma pessoa mais rígida, mais inflexível, e os colegas vão precisar entender melhor sobre isso, né? Então, a primeira coisa que a empresa tem que fazer é exatamente informar, né? Ensinar os colegas de trabalho como essa pessoa pode trabalhar ali no dia a dia, né? Agora, em relação à vida social, quais são as principais dificuldades que essas pessoas podem enfrentar? Principalmente as questões sociais, né? É o que mais impacta a vida desses autistas adultos, que geralmente são diagnosticados aí tardiamente, né? Como já dito. E essas questões de comunicação, né? Então, eles apresentam muitas dificuldades de comunicação. E quando eu falo comunicação, não é fala, não é apenas falar. Às vezes eles são muito fluentes, né, verbalmente, mas eles têm essa dificuldade em interpretar expressões faciais, nessas nuances da linguagem eles apresentam dificuldade, né, então isso tudo dificulta a comunicação. Dificulta os relacionamentos? Dificulta os relacionamentos, não só fazer uma nova amizade, mas manter uma amizade já feita, né, então... Namoro, casamento, como é que fica certeza, isso? né, vamos falar, por exemplo, da inflexibilidade. Nós sabemos que no nosso dia a dia, muitas coisas saem do nosso controle, né, verdade, nós não sabemos. verdade. Estávamos vindo até aqui e às vezes teve um imprevisto e precisamos desmarcar. Então, eles apresentam essas dificuldades nas mudanças de rotina, né? Então, isso tudo ocasiona ali O autista consegue expressar as suas emoções? Esse é um grande mito que existe, né? São duas coisas distintas e que é muito interessante nós conversarmos sobre isso. Ele sabe expressar? Ele consegue expressar?
O que que acontece? O autista, ele tem sentimentos e ele tem emoções, só que ele tem dificuldade nessa expressão, porque ele apresenta, dentro dos critérios diagnósticos, dificuldades na comunicação, dificuldades na linguagem, né? Então, ele vai apresentar dificuldades tanto na linguagem receptiva, né, em receber aquelas informações, quanto na expressiva. Então, sim, ele tem dificuldades em expressar as emoções, mas isso não significa que ele não tem emoções. Ele tem. Então, ele vai se sentir desconfortável com alguma situação, o que que ele vai fazer? Ele vai apresentar algum comportamento inadequado, né, na grande Por maioria exemplo? das vezes. Talvez se bater, talvez ficar extremamente incomodado, vamos pensar num adulto, né? Levantar, ficar ansioso, até passar mal, né? Então, ele tem sentimentos, ele tem emoções, mas ele tem dificuldade em expressar isso de maneira socialmente aceita. Eu entendo. Agora, daí, avaliando essas questões sociais, emocionais, é preciso que a sociedade se adapte e aprenda a lidar com as pessoas que têm o transtorno do espectro autista, né? Com certeza. Eu acredito que nós já estamos, né, cada dia mais subindo um degrauzinho dessa escada, né, informando mais, formando mais profissionais, formando as escolas. E isso eu tenho visto muitos benefícios, né? Devagarzinho nós estamos conseguindo informar as pessoas com as campanhas, né, com programas como esse, que nós conseguimos mostrar de fato o que é o autismo, porque as pessoas ainda não entendem muito bem, né? Quando se fala de autismo, ainda se remete muito àquele autismo nível 3 de suporte, aquele paciente nível 3 que demanda mais, e nem sempre é isso, né? Agora, você percebe que a sociedade está mais informada, mais adaptada, mais receptiva com essas pessoas? Eu percebo que a gente ainda tem muito chão Tem pela muito frente, chão, né? né? Mas esse ano mesmo é um ano que eu já tenho visto, já formei muitas pessoas nesse ano de 2025. Então, eu tenho visto uma procura maior, as escolas estão mais preocupadas, né? Eu já formei até mercados esse ano. Então, percebe-se que as pessoas estão percebendo que o autista está aí. Você formou como? Explica melhor. Você faz... Formações de profissionais, né? Então, eu fui contratada por um supermercado para formar e informar a equipe de como receber os clientes que são autistas, os colegas de trabalho que são autistas. Então, vê-se que tem buscado. Isso é bem interessante, né? Porque cria um ambiente mais receptivo, Isso, né? mais acolhedor, né? E não tem como nós sermos um ambiente receptivo sem entender o que é o autismo, de verdade. A gente vai para mais um intervalo e depois volta para conversar sobre o tratamento. Combinado. Já voltamos. Fiquem com a gente. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento. Há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Serdio, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Serdio é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Serdio, diagnósticos avançados e atendimento responsável. A Personal Card é a melhor e mais completa administradora de cartões de benefícios corporativos do país. Mais de 1 milhão de beneficiados utilizam hoje os cartões da bandeira Personal em toda a nossa rede, que inclui milhares de estabelecimentos por todo o Brasil. Personal Card, um mundo de benefícios em suas mãos. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas.
tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. Com profissionais altamente especializados em um atendimento humanizado, a MS Visão oferece consultas, teleconsultas, exames e cirurgias em sua ampla rede de unidades físicas e móveis no Mato Grosso do Sul. Tratamento de catarata, glaucoma, retina, ceratocone, lentes de contato e outros. Com inovação, precisão e o mais importante, todo o cuidado com você. Pelo dia que ficou confirmado que o pior já tinha passado. Por confiar uma vida inteira na gente. Muito obrigado. Sabin 40 anos. Uma vida ao seu lado. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Com foco em atendimentos personalizados e na segurança do paciente, a SAD oferece a melhor assistência em saúde no conforto da sua casa. O serviço de atenção domiciliar é realizado por uma equipe multidisciplinar com profissionais capacitados, proporcionando uma assistência mais completa e humanizada. Com um ágil tempo de resposta, a SAD está sempre pronta para atender as necessidades do nosso cliente, em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Fale conosco e deixe a SAD cuidar da sua família. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cassemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cassemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cassemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje conversando sobre autismo em adultos. Para isso a gente recebe a Evelyn, que é psicóloga. Evelyn, tratamento, acompanhamento desses pacientes deve ser multidisciplinar, não é? Com certeza. Explica um pouco para a gente isso. As terapias comportamentais têm um ganho, né, muito grande quando se falamos de autismo, seja ele na vida adulta ou infantil. Mas isso não exclui outras terapias, como terapia ocupacional, né, em que esse adulto ele também vai apresentar algumas desregulações sensoriais e por vezes isso é passado desapercebido. Então, as terapias ocupacionais fazem uma diferença muito grande nesse tratamento, assim como a fonoaudiologia, né, que também ali vai ajudar, beneficiar essa pessoa nas questões de linguagem. Então, existem muitas, a nutrição, né? Existem muitas terapias ali que são muito importantes também no autismo adulto. Quais são as terapias que comprovadamente trazem benefício para essas pessoas? Terapia comportamental, sem sombra de dúvidas, né? É ali o que hoje traz o maior impacto no tratamento, no desenvolvimento desses pacientes. Geralmente, no autismo adulto, se vê mais terapia cognitivo-comportamental, né? Visto que esse paciente provavelmente já terá ali uma cognição mais funcional. Mas se for, por exemplo, um autismo nível 3 de suporte, ou até nível 2 de suporte, ele vai precisar passar por uma terapia ABA, né? Que pode ser feita... Fala um pouco sobre a ABA, por favor. A ABA, né, é o meu xodó,
É uma terapia que já é cientificamente comprovada, os ganhos, os benefícios. Perfeito. E é muito importante nós falarmos que a aba ela não é só aplicável a autismo, né? E nem só a crianças. Então, como eu disse, ela pode ser aplicada até o autismo adulto, no envelhecimento, para qualquer mudança comportamental. Então, eu preciso mudar algum comportamento daquela pessoa, eu entro com a análise do comportamento aplicada, que é uma terapia mais intensiva, né, do que a terapia cognitivo-comportamental, mas elas também podem trabalhar em conjunto, que tem muitos ganhos. A aba é que tem os resultados mais evidenciados já cientificamente, né? Agora, é preciso ter muito cuidado, porque quando surgem situações como o aumento de casos de alguma doença ou de um transtorno, como é o autismo, surgem também as ofertas milagrosas. E a gente sabe que esse acompanhamento, esse tratamento é de longo prazo. Então é preciso ter muita atenção ao que se vai buscar para que isso não traga prejuízos para a pessoa, né? E aí a importância do profissional capacitado e especializado. Que não é uma Isso. formação simples, né? Com certeza, são muitos anos, são muitas pesquisas, muito estudo, né? Até porque estamos falando do ser humano. O ser humano está em constante Claro. transformação. Então, para estar nessa área, para ser um bom profissional, você precisa estar diariamente se capacitando e recapacitando, né? Porque existem muitas mudanças. Então, o principal é passar por um profissional especializado e também analisar muito bem todas as situações ali que às vezes os laudos, né, os pedidos médicos, trocar experiências com os profissionais da área da medicina é muito importante. Então, os terapeutas ali, o da aba, o fono, o psicomotricista, é muito importante trocar informações com o médico que fez aquele pedido, né, aquele laudo, porque às vezes na nossa avaliação em clínica não há necessidade de tantas horas de terapia, não há necessidade de ser daquela maneira, então é bem um trabalho trabalho né? multiprofissional. Os pacientes evoluem bem com o tratamento adequado e claro, iniciado o mais precoce possível, né? Com certeza, né? Principalmente quando nós conseguimos treinar os pais, treinar os outros profissionais que também trabalham com a criança, porque ali a gente consegue passar todo esse acompanhamento em todos os ambientes que esse paciente está inserido. Então, quanto mais pessoas formadas ao redor dessa criança, melhor. Menos tempo de terapia nós pretendemos ter, né? Eu sempre brinco na clínica, eu falo para as mães, o meu objetivo é não ver mais ele aqui. Eu quero que ele saia daqui porque eu quero que ele se torne evolui. independente. Exatamente. Né? Como a sociedade pode ajudar a incluir e a respeitar mais os portadores do espectro autista? Se informando, né? Se informando, entendendo o que é o espectro autista, entendendo que esses pacientes têm as suas necessidades de maneira individualizada, tirando esse tabu de que o autismo é isso e olhando para essas pessoas como um autista. Eu acho que isso é o principal. Nós precisamos olhar o João como o João, lembrando que o João é o João. O autismo ele vem como uma situação na vida dele que traz dificuldades, claro. Mas nós precisamos olhar ele como uma pessoa, né? Então eu acho que esse é o principal ponto. A tendência de aumento de casos persiste? Persiste. Eu acredito que quanto mais nós estudarmos, quanto mais a ciência se evoluir, né, se manifestar, mais casos nós encontraremos, com certeza. Olha, Evelyn, muito obrigado pela sua participação aqui. Foi muito interessante te ouvir e conhecer um pouco mais sobre o autismo e realmente agradecer aí essa oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada. E obrigado a vocês que nos acompanham todos os dias aqui na TV MS Record. Esse objetivo que temos de levar conhecimento, levar informação
para ajudar a melhorar o seu dia a dia. Um grande abraço a todos vocês.